Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero nesse dia e início de semana compartilhar uma poderosa palavra com cada um de vocês e vou usar como base o Evangelho de Mateus, capítulo 14, o versículo 32 desse capítulo, que diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Esse é um tempo que nós temos ouvido falar muito sobre crise. Não é verdade? Você já deve ter ouvido também falar sobre crises. Crise política, crise econômica, crise social. Mas eu não vim aqui para falar de crise, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Eu vim aqui para fazer uma pergunta. Sobre que alicerces a sua vida está estabelecida em meio a uma crise? Quando eu falo sobre isso e faço essa pergunta, logo eu me lembro desse texto. Por quê? Porque aqui nós vamos ver duas situações. A primeira situação é onde esses discípulos estavam. Esses discípulos estavam numa estrutura feita por mãos de homens, ou seja, eles estavam num barco, eles estavam em meio a uma travessia no mar. De repente, um vento forte, muito forte, começou a soprar, produzindo assim ondas gigantescas que, como diz o texto, açoitava o barco e, consequentemente, açoitava eles também. Eles estavam sendo jogados de um lado para o outro, o que gerou neles um medo muito grande. Veja, eu posso olhar para esse vento, eu posso olhar para essas ondas gigantescas e dizer que elas são as crises que de tempo em tempo assolam a nossa vida, lançam-nos de um lado para o outro, produzem em nós medos e temores, até mesmo nos levando a risco de morte. E o que é pior, essas crises também fazem com que nós vejamos coisas que não existem, porque em meio àquela travessia, eles viram Jesus vindo andando sobre a crise, mas eles pensaram que era um fantasma, e aí o medo aumentou mais ainda. E aí Jesus tenta acalmar o coração deles, dizendo: olha, não fiquem com medo, não temam, sou eu. Pedro, que era um homem ousado, disse: se és tu mesmo, e essa palavra de Pedro não é a palavra de quem reconheceu Jesus, mas sim de dúvida. Mas ele diz: se és tu mesmo, então deixa que eu também ande, como você está andando sobre a crise. E a resposta de Jesus foi fantástica, e é a mesma palavra que eu quero que entre no seu coração nesse dia, início de semana. Vem Pedro, você pode andar sobre a crise, você pode caminhar sobre a crise. Vem, porque eu estou no meio dessa crise. A palavra de Deus diz para você hoje: você está vivendo em crise, ele está no meio dessa crise, e ele, assim como caminha sobre a crise, ele quer levar você também nesta mesma caminhada. O problema é que no meio dessa caminhada em direção a Jesus, Pedro começou a olhar para a crise e começou a afundar. Mas mesmo assim, Jesus estendeu a sua mão e salvou Pedro da morte. E o finalzinho do texto diz que ele, Jesus e Pedro, entram naquela estrutura feita por homens, e no momento em que Jesus entra na estrutura feita por homens, o vento cessou e, consequentemente, as ondas também cessaram. Você está vivendo em crise? Traga Jesus para toda a sua estrutura, seja ela emocional, financeira, familiar, não importa. Traga Jesus para a sua crise. Traga Jesus para a sua estrutura e tudo se acalmará. E você experimentará, mesmo em meio à crise, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de provisão e um tempo de sucesso. Reflita sobre isso e que você tenha um dia e uma semana poderosamente abençoada no nome de Jesus.